aqui quem fala é o João, trazendo para vocês os comentários dessa vitória do Flamengo no Maracanã contra o Mirassol, contra a seleção brasileira, né? Porque eles estavam com um uniforme bem parecido da seleção brasileira de 70. É um jogo que, cara, o Flamengo jogou bem, mas tomou sufoco que talvez não poderia ter tomado, ou que se fosse contra algum outro clube, poderia ter tomado sim o empate, né? Mas era o Mirassol, a gente sabe que o nível do Mirassol contra o nível do Flamengo é muito abaixo. Mas também o Mirassol tá fazendo um belo trabalho, né? Ganhou do Vasco, empatou com o Palmeiras há um tempo atrás, com 9 vitórias seguidas, 7, sei lá. E vinha bem, sim, o Mirassol vinha bem, né? Mas antes da gente começar a comentar, vem aqui pedir desculpas pelo tempo que a gente ficou sem vídeo, né? Desde o Super Mundial a gente está sem vídeo. Me desculpe, né? Eu tentei fazer alguns aí, só que um foi porque o celular tava com erro, outro foi por causa do YouTube que não enviou o vídeo do Chelsea. Flamengo e Chelsea. Era pra ter sido enviado, não foi enviado, né? Eu não sei porquê, deu erro. Também teve, cara, a película do meu celular rasgou bem na câmera. Ficou um negocinho assim que não dava pra você ver nada. Ficava tudo embaçado a câmera frontal. Mas estamos de volta, né? E com um vídeo novo. Agora a gente vai ter esse vídeo aqui pra vocês contentar até o próximo jogo do Flamengo. Bom, o Flamengo, cara. Outra coisa. Bom, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho das notificações, porque isso me ajuda, mano. Eu quero poder ter uma. Quero poder, assim, tipo assim, ter um negócio muito bom com o YouTube e com vocês, somente com vocês que eu vou conseguir isso, né? Então, por favor, me ajudem com essas coisas. Se puder compartilhar também para um amigo seu que é flamenguista, vai me ajudar também, porque eu quero ter o máximo de flamenguista nesse canal aqui, né? Bom, cara, o Flamengo começou muito bem. Acho que a primeira chance ali criada foi com 1 minuto de jogo, não lembro. Foi com a Rascaeta. Mas, cara, o Flamengo fez um jogo muito bom e que não merecia. Se saísse com a derrota, talvez seria mais mérito do Mirassol do que demérito do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem jogo ou outro que gosta de entregar, mas esse não é o jogo que o Flamengo parecia que queria entregar, né? Porque o Flamengo entrou bem, o Flamengo começou bem. O Flamengo começou ali os primeiros 15 minutos muito ativo, como sempre é. E o problema é quando começa esses 15 a 30 minutos ali, esse período, e não faz um gol. Porque o time desanda. O time desanda. Contra o Atlético Mineiro, fez o gol aí. Contra o Ceará, fez o gol nesse período. Contra o Mirassol, fez o gol nesse período. Então, quando o Flamengo não faz um gol cedo, mano, caminha para perder o jogo. Esse é o problema. Então, o Flamengo tem que ter cuidado com esses jogos, porque entra com uma pressão muito ativa. No segundo tempo, os jogadores já estão mais cansados, pode acabar tomando gol. Né? Tem que tomar muito cuidado com esses jogos. Mas bom, galera, o Flamengo começou muito bem, mas o Mirassol também não deixou, não ficou com medo, né? O Mirassol foi para cima, pra quem não lembra, o Mirassol foi para cima, né? Eles tiveram uma chance ali que estava impedido, né, o Chico da Costa. Mas, cara, o cara chegou cara a cara, passou da zaga do Flamengo. Não foi o Chico da Costa que chutou, foi um outro. Chegou cara a cara. Mas o Rossi defendeu. Tava impedido também, né? Teve outra chance ali de fora da área. Que o. Não lembro quem foi, do Mirassol também. Chutou de fora da área. Rossi foi pegar no cantinho, fez escanteio. Mas o gol do Flamengo veio. Não foi de um atacante. Não foi de um ponta nem de um meia. Foi de um zagueiro. Zagueiro ou atacante, pra quem não sabe, mano. Nos últimos jogos do Flamengo, a maioria dos gols é de zagueiro. Dificilmente a gente não vê na vitória do Flamengo que não tenha um gol de zagueiro. Por exemplo, a vitória contra o Atlético Mineiro não teve gol de zagueiro. Impressionante. Ou não teve um gol de bola aérea, de bola parada, mano. Porque o gol contra o Fluminense, por exemplo, do Pedro, não foi de zagueiro, mas foi de bola parada. Entende? Como que o Flamengo vem muito bem em bola parada, ou em cruzamento, em cabeceio. Cara, vem muito bem o Flamengo. Só que vem muito bem quando é para cruzar. Você vê uma bola parada que é de frente pro gol, o cara vai chutar. O Léo Pereira, por exemplo, tá errando muito. O Arrascaeta também tá errando, né? Não podemos deixar passar. Porque vem
lembrar que talvez só o Nico de la Cruz parece saber bater falta. Ele e o Pulgar. O Pulgar também sabe, pra quem não tá sabendo, o Pulgar também sabe bater falta. Já bateu muito bem, mas ainda não fez um gol com a camisa do Flamengo de falta. Mas o Pulgar, mano, tem uma qualidade altíssima. Mas tá lesionado. Vamos ver quando que ele vai voltar. Acho que daqui uns 2 meses ainda pra ele poder voltar. Então a gente vai ficar na expectativa, né? Mas bom, cara, o Flamengo começou muito bem. E abrindo o placar cedo com o gol do Léo Pereira numa assistência do Samuelino, melhorou o jogo do Flamengo. Porque o Flamengo teve a vantagem. Então o Flamengo podia jogar mais calma e tranquilidade para fazer o segundo. Vamos lembrar. O Mirassol classificou aí na Série B. Gente, não é porque é o Mirassol não vai entrar para fazer um jogo bom contra o Flamengo. A gente já, em 2020, por exemplo, o Atlético Goianiense subiu da Série B para a Série A, 2020. Em 2019 subiu para 2020. Em 2020, os caras meteram 3-0 no Flamengo. É um exemplo bem clássico de que time de Série B... Tudo bem que aquele Flamengo era desorganizado, mas time de Série B, cara, não é... Pode sim golear um time de Série A, entende? É um exemplo bem claro do que pode acontecer se você der mole num jogo como esse. E o Flamengo não deu muito mole, deu espaço sim, mas também o time do Mirassol é muito organizado. Eles já sabiam que o Flamengo ia entrar, fazer uma pressão ali e ir pra cima. E o Mirassol não deixou isso acontecer. O Mirassol deixou, assim, eles já sabiam da pressão, deixou acontecer, mas estou falando, o Mirassol, ele usou muito de lançamentos, né? O Chico da Costa toda hora recebendo, o Negueba também participando muito do jogo. E, cara, o Flamengo deu umas vaciladas com esses lançamentos do Mirassol, né? Porque o Flamengo deixou acontecer. Teve uns 2 ou 3 que estavam impedidos, mas e se não tivessem impedido, né? Eu vou dar um exemplo. Ano passado, o Flamengo enfrentou o Cuiabá, né? Foi fora de casa. E venceu por 2-1 de virada. Mas o primeiro gol do Cuiabá veio no lançamento de que o Fabrício Bruno deixou ele passar, o jogador de Cuiabá passar. E ele foi conduzindo, fez o gol, porque o Fabrício Bruno tinha isso de velocidade de ganho, ele não dava bote, deixou o cara passar, o cara fez o gol. E poderia sim, né, ter prejudicado o Flamengo, levar uma derrota. Mas a diferença era que o Flamengo já tinha conquistado, por exemplo, a Copa do Brasil. Então já estava bem tranquilo. O Felipe Luiz no passado tinha falado que se ganhasse a Copa do Brasil, acho que não tinha outra questão importante, porque Brasileirão, dificilmente o Flamengo ia ganhar. Libertadores não tava. Libertadores, o Flamengo não estava na disputa, né? Então, cara, o Flamengo chegou hoje, né, até o intervalo, apresentava um jogo muito diferente, muito bom, né? Teve uma chance ali do Plata que o Pedro, mano, ele vem fazendo um bom jogo, mas na hora de atacar ele não sei o que tá acontecendo com ele, mano. Ele não tá conseguindo atacar, não tá conseguindo fazer gol. O último gol dele foi contra o Fluminense, né? Ele só empurrou pra rede. Ele não tá conseguindo fazer gol, mano. É impressionante, eu não sei o que vem acontecendo com o Pedro. Fora da área, ele participa muito. Mas dentro da área tá complicado, tá complicado, mano. A gente tá percebendo isso. E o Flamengo pode sim estar precisando de um reserva para a posição do Pedro? Eu acho que não. Eu acho que se fosse para trazer um reserva, não precisaria, porque a gente já tem Juninho e Bruno Henrique. Agora, se o Felipe Luiz quer trazer mais um atacante para concorrer posição, vai ficar muito ruim. Por quê? O Flamengo já tem um limite de estrangeiros. Teria que trazer um brasileiro? Não, óbvio. A gente sabe que o limite de estrangeiros é por relacionados e não por jogadores no elenco. Então o Flamengo pode trazer 10, mas só relacionar 9. Não fica de fora, esse é o problema. Os 9 estrangeiros do Flamengo, vou citar aqui. Carrascal, nem não jogou ainda. O Vinha, Varela, Arrascaeta, De La Cruz. Aqui já tem 5. Por mais que De La Cruz está lesionado. Pulgar, 6. Saul, 7.
Rossi, 8. Isso que eu lembro aqui. Rossi, 8. E... qual que é o nono? Ah, não vou lembrar. Mas eu sei que o Flamengo tem 9, né? Se você lembra, deixa aí nos comentários. Mas bom, gente. O Flamengo, ele não pode trazer um jogador pro lugar do Pedro que não seja brasileiro. E se for trazer um brasileiro, ele não vai poder trazer jogador brasileirão. Porque já tem 7 jogos. Se já tem 7 jogos no Brasileirão, você não pode mudar de clube e jogar o Brasileirão no mesmo ano. Então seria inútil, porque o Pedro ia jogar o Brasileirão todo e o outro cara só poderia jogar a Libertadores. Nem Copa do Brasil ele poderia jogar. Por exemplo, aquele Beltrán, se for para trazer ele, não vale a pena. Mas também, se for para trazer brasileiro, teria que ser um brasileiro, por exemplo, igual o Samuel Lino. O Lino estava no Atlético de Madrid. Se ele estivesse no Palmeiras, ele não ia poder jogar. Mas como ele estava no Atlético de Madrid, ele pôde jogar, mano, naquele jogo. Então, cara, o Flamengo ele tem que tomar cuidado, mano, com essas contratações malucas, porque daqui a pouco vai contratar um cara de 15 milhões de euros, vai ter que vender igual vendeu o Alcaraz. Né? Então tem que tomar cuidado, porque o Alcaraz saiu pelas portas do fundo. Porta do fundo. Então, bom, o Flamengo, cara, fez um ótimo primeiro tempo por mim. Foi muito bom. O Flamengo teve diversas chances. O Mirassol teve uma ou outra ali. Mas, cara, não foi uma quantidade de chances tão absurdas para falar, tomou sufoco. Sim, o primeiro tempo não foi muito um sufoco. Eu acho que foi mais pro segundo tempo, esse tal sufoco aí que falam. Mas teve uma chance ou outra do Mirassol que sim foi perigosa, como aquela do Chico da Costa no finalzinho do primeiro tempo, que o cara chuta pra fora muito feio. O Chico da Costa que fez gol no Flamengo ano passado pelo Bolívar, mano. Se você acompanha os jogos, você deve ter visto aquele jogo na altitude, que foi. Não lembro qual. Se foi o do 1x0 ou o 2x1, não lembro qual que foi. Mas bom, o Flamengo chegou no segundo tempo sem mexidas, o que eu acho um erro. Um erro do Felipe Luiz. Essas tais mexidas que ou acontece demais ou nunca acontece. Como eu acho que poderia ter tirado o Everton Araújo. O Alan ainda estava bem no jogo, mas ter tirado o Everton Araújo e colocado ou Saul ou Carrascal. Por quê? Cara, o Flamengo estava precisando de um meio de criação. O Jorginho não sei se estava jogando, né? Mas o Flamengo precisa de um meio de criação. E tava com o Everton Araújo, que não faz um jogo não faz jogos, não vai bem nos jogos há muito tempo. E o Alan, que o Alan ainda joga bem, mas não consegue acertar muito passe decisivo, né? Ele não igual o Jorginho faz. Então talvez colocar um Jorginho, o Saul, o Carrascal e melhorar, né, ali no meio de campo para frente, né? Acho que a defesa ainda não ia melhorar, mas do meio de campo para frente poderia sim melhorar, né? Então o Flamengo poderia mexer nisso. Mas também, cara, além disso, poder talvez se mexesse no ali para fazer um rodízio no jogador. Eu acho que o Felipe Luiz poderia sim ter tirado alguém, porque quarta-feira tem um jogo contra o Inter. Óbvio que nós temos domingo, segunda, terça de descanso, né? Porque eles não vão ter folga no domingo. Óbvio que é dia dos pais. Só que o Flamengo está 3 dias no jogo, né? Vamos lembrar. Então, cara, o Flamengo precisa tomar cuidado com esses negócios. Mas chegou pro segundo tempo o Flamengo também estava bem, teve várias chances, principalmente com o Arrascaeta, Samuel Lino. O Pedro nem tanto, mas o Arrascaeta e o Samuel Lino, sim, eles vêm participando muito. Mas também não tinha um ponto de direita muito bom, né? O Luiz Araújo foi entrar ali no segundo. Bom, galera, como eu havia dizendo, tive que sair um pouquinho rapidinho. Mas, bom, como eu havia dizendo, o Flamengo vinha no segundo tempo muito bem com o Arrascaeta e com o Samuel Lino. Né? O Luiz Araújo ainda entrou ali no comecinho mesmo, um pouquinho depois do intervalo, no lugar do Pedro. Né? Então ficou meio que um 4-4-2, né? Talvez com o Luiz Araújo pela ponta, o Plata ali pelo meio, junto com o Samuel Lino, talvez com o 4-3-3/4-4-2, porque o Arrascaeta também chegava muito naquela posição quase centroavante, tipo um segundo atacante mesmo. E teve várias
várias chances de gol, né? O gol até demorou para sair, eu acho, no segundo tempo. O Flamengo teve muitas chances de gol, né? Não fez. Talvez poderia ser uns 3 ou 4, né? Mas fez só um ali no segundo tempo, que foi um belo passe do Arrascaeta pro Plata. Um passe de 3 dedos do Arrascaeta. Sensacional, a bola chega aqui, ó, fazendo curva, passa de todos os defensores. Plata faz a função dele, só empurra, faz o gol. O Flamengo faz 2-0. O 2-0 já dá para relaxar. Tem substituições, entrou o Bruno Henrique, Varela, né? Então o Flamengo conseguiu descansar ali depois desses 2-0. O Arrascaeta ainda perdeu um gol na cara, mano. Que ele fez tabelinha ali, passou, chutou para cima do goleiro. Eu acho que tem que melhorar essa pontaria também. A pontaria tá mais ou menos, não tá lá aquelas coisas. Então tem que melhorar um pouquinho disso. Mas o Flamengo fez um segundo tempo excelente, né? Tirando o fato que tomou o gol. Talvez se não tivesse tomado gol seria muito bom, mas tomou o gol do Gabriel Jamal, ex-Flamengo, que pega ali, acho que a bola sobra, né? Não lembro. Toca para ele, ele chuta assim, a bola vai no cantinho, o Rossi não conseguiu defender. Ficou 2-1. O Mirassol tentou fazer aquela última pressão, a pressão final para empatar o jogo. Não conseguiu. O Flamengo conseguiu segurar, né? Ali, faltando 2 minutos ali, o Flamengo até foi para cima, eu acho, mas não chegou, não fez gol. Mas o Mirassol também não conseguiu, né? O Mirassol até tentou, foi mais para cima com escanteio, mas não fez o gol. E aí o Flamengo saiu com os 3 pontos, né? É o líder, fez o melhor primeiro turno, fez um dos seus melhores primeiros turnos, é um dos melhores, sim. E poderia ter sido até melhor por conta daquele jogo do esporte, mano. Se o Flamengo ganha aquele jogo, faz 43 pontos, passa de 2019. O primeiro turno de 2019. Ou seja, se não fosse aquele jogo, o Flamengo, se tivesse ganhado, se ganhar aquele jogo, o Flamengo vai ter o melhor turno, acho que da história, eu acho. Acho que da história o Flamengo pode ter o melhor turno. E pra quem não lembra, o Flamengo só perdeu 2 jogos no Brasileirão, 2 fora de casa. O Flamengo não perdeu gol dentro de casa e só tomou um gol dentro de casa, que foi no primeiro jogo contra o Inter. Aquele Flamengo e Inter 1-1. Foi o único jogo que o Flamengo tomou gol. Então o Flamengo não toma gol no Maracanã pelo Brasileirão e também não perde, né? Não está tendo derrota. A última vez que o Flamengo pisou no Maracanã fora Copa do Brasil, assim, Brasileirão, a última vez que o Flamengo perdeu no Maracanã foi ano passado contra o Fluminense com o Felipe Luiz. Foi a primeira derrota dele como treinador profissional. Eles ficaram tanto, o único time que derrotou o Flamengo, e depois chegou a série de derrota, né, no clube. Mas, cara, foi um belo jogo do Flamengo, sim. Eu acho que alguma coisa ou outra tem que melhorar, mesmo o um time muito organizado. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira tem Libertadores, mas como o jogo é 9h30, o vídeo deve ser quinta. Então, se for quinta, vocês já vão ter o porquê, né? Já tô deixando explicado. Porque eu tenho escola no outro dia, né? Eu estudo, óbvio, é melhor. Então, eu tenho escola no outro dia, eu não posso deixar de ir para gravar vídeo com vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, se inscrevam e tchau!